Falo? Ou não. Falo ou não? Fala você. Para de falar. Falo ou não falo? Falo. Falo ou não falo? Este podcast está sendo idealizado e produzido por Lígia Diogo, esta voz. Eu tava meio assim, cara, será que todo mundo é bi? Então, eu que não sou, eu que sou careta, talvez todo mundo passe por isso em alguma idade, mas eu passei um pouco com um delay, talvez, porque não sei, né? Tipo, já era mãe, tinha casado na igreja, tinha tudo assim. E Carol Nani. Eu posso dizer que o casamento, ele também foi uma saída de armário, entendeu? Talvez tenha sido o momento mais crucial da saída do armário, esse casamento, assim. O tema deste episódio é sair do armário. É um tema difícil e mesmo que a conversa tenha sido fácil e leve, nos expomos mais do que gostaríamos e de maneiras diferentes do que imaginávamos. Por isso demoramos tanto para editar e principalmente para compartilhar esse episódio com você. Mas ficou bonito o episódio e é necessário, então a gente achou que agora é a hora do episódio sair da gaveta, sair do armário. Parte 1, contagiante. E aí? E aí? Os nossos inícios são incríveis, eu vou dizer assim, a gente vai pegar as pessoas no início. Contagiante. Parte 2, sair do armário. Até esse termo é complicado, né? Então, me explica o que você acha dele, dessa expressão. Bom, primeiro que ele é muito usado para pessoas como eu, né? Para homossexuais. Acho que, na verdade, talvez a origem dele seja essa. Eu não pesquisei. Bom, a gente fez uma pesquisa aqui e, aparentemente, a ideia de sair do armário ficou primeiro famosa e popular lá nos Estados Unidos. Eles uniam duas expressões. A expressão come out, que é essa expressão que tem essa ideia de revelar, se revelar, que era muito usada com as debutantes, quando faziam 15 anos, com a expressão skeletons in the closet, que é essa ideia de que todo mundo tem algo, um segredo, uma coisa vergonhosa guardada no armário. E essa coisa de mostrar essa coisa vergonhosa. Desde criança, eu escuto as pessoas falarem esse termo como uma pessoa que é gay, assumiu ser gay, né? Mas você tem essa memória como criança, tipo, Tem. dessa coisa da questão do gay, do armário? Eu lembro de frases que eu ouvi na infância que, imagina, eu não sabia que eu era gay, eu não sabia nem que eu era, não sabia nada, né? Não sabia. Pequena memória. Eu lembro criança, com meus irmãos, e eu lembro da minha mãe falar, se algum filho meu for gay, não tem problema nenhum. Eu lembro dela falar isso. Meus irmãos não devem lembrar, por exemplo, dela ter dito isso, mas eu guardei esse momento. Na minha cabeça, assim, esse negócio pode não ser o último dia. Essa frase é muito poderosa também, porque é como se já tivesse uma coisa de que, assim, apesar de ter uma diferenciação, porque, né, na frase você fala, mesmo que seja, tá tudo bem, não faz nenhuma diferença, mas é uma diferenciação para dizer que não tem diferença. Eu vou te amar de qualquer jeito. Não, isso não é uma diferença, apesar de como você aponta a parada, já é diferente. Já tem uma diferença. Ou talvez mostre que no mundo é diferente, mas não na sua casa, sabe? Alguma coisa assim. Quando você faz esse estudo de quando começou e qual foi a primeira coisa que eu vi e de que maneira isso foi sendo construído dentro de mim, de alguma maneira você também abre a possibilidade para que pessoas construam a própria subjetividade, identidade, sexualidade de uma maneira completamente diferente também, né? Assim, eu acho que só o fato da gente olhar isso pra gente abre a possibilidade que o outro possa ser muito diferente, porque aí você percebe que não é algo, sabe, tão lógico ou escolhido ou pré-determinado de uma maneira... O próprio sentido das coisas varia de pessoa para pessoa, experiência para experiência. Mas continua, vai. Outra pequena memória. Outra coisa que eu ouvi na infância, também antes de eu me assumir, que é uma coisa engraçada, e para mim ficou como uma coisa engraçada e poderia soar muito preconceituosa. Uma vez, eu e minha família, a gente estava indo entrar num hotel para ver se tinha vaga lá em Petrópolis, e aí tinha um homem varrendo o piso desse hotel, e era nitidamente um homem gay. Eu não sei se ele seria uma mulher trans hoje, porque eu não me lembro direito da figura, mas era bem feminino, sabe? Só que a gente acabou não ficando nesse hotel, então a gente saiu. E quando a gente saiu, eu perguntei pro meu pai, ele é bicha? Era coisa da nossa época falar essa palavra, né? Principalmente de uma bichona assim como você. Epa! Veja lá como se fala, seu gigolô de terceiro!
Sei. Eu era criança quando... E aí ele respondeu assim pra mim, não, ele é Trisha. Eu não sei se a gente põe isso. Ele respondeu uma brincadeira. Mas eu achei isso muito bom. E a minha É isso, reação... quanto as pessoas vão estar abertas para ouvir isso, você está entendendo? Como a gente estava falando dos comentários da internet, às vezes essa palavra para alguém pode ser terrível. E para mim que hoje não é faz todo mais, um né? sentido. É. Não, mas para mim faz todo um sentido de abrir uma terceira possibilidade, outra, que nem... Não é nem bicha, não é nem outra coisa, é uma outra coisa que não importa, ele quer ser, sei lá, sabe? É o oposto quase do que sua mãe fez, assim, existe uma diferença e não existe. Sim. Ele fala assim, não importa quase com o comentário dele, assim, ele pode ser qualquer outra coisa, ele pode ser o que ele quiser, mas aí isso já é a minha leitura aberta, talvez. Sim, eu não sei nem qual foi a dele, a gente já riu dessa história, eu mais velha, a gente já falou sobre isso, e eu não sei, ele ri, porque meu pai ri de tudo, eu não sei o que ele acha de verdade, mas eu lembro que na época, eu fiquei pensando o que era então Trisha, porque não era bicha, entendeu? E eu não sei... Cara, que interessante. Meu pai, cara... Assim, meu pai não é realmente uma pessoa que tem uma raiz homofóbica nem nada disso. Então eu não sei o que ele quis dizer. Parte 3. Da minha curiosidade natural, uma área sensível. Nossa, eu fico pensando, cara, minha mente vai para 1000 lugares, mas um deles é as coisas que a gente fala para os nossos filhos, sabe? Assim, eu tenho tido muitas conversas com a Gabriela, mas assim, você realmente não sabe o que uma palavra, o que uma brincadeira, o que uma ação vai ecoar na vida da pessoa, de que maneira vai ficar registrada, o que vai significar. Porque, por exemplo, talvez na minha infância, nasci hétero, você vai me ajudar a definir isso melhor. Pensei pouco sobre isso, né? Então talvez esse fosse um assunto que não batesse em mim de uma maneira tão curiosa, porque não era um assunto da minha curiosidade natural, sabe? Essa coisa de que a gente tem áreas na vida que a gente tem mais curiosidade menos, mais angústia menos, mais felicidade menos, mais prazer menos, não sei. Eu acho que talvez em você essa área sempre foi uma área sensível, né? Atenta. Sim, com certeza. Eu não lembro de ouvir essa expressão quando criança, entendeu? Na verdade, eu não lembro nem da homossexualidade ser uma coisa que existia no meu universo de experiências. Tá entendendo? Eu não lembro desses registros. Foi uma coisa que surgiu na minha vida de verdade. E olha que eu vi filme, eu via novela, com certeza tinham ingredientes para eu ver na vida, mas não era uma coisa que chamava muito a minha atenção até a faculdade, que na verdade é o momento que a gente se encontra, e a sua presença na minha vida teve muito a ver com isso, inclusive. Sim. Com abrir uma coisa tipo, caraca! Mas vai. Não, agora que você falou isso, eu tô aqui pensando, eu esqueço, mas eu tenho 38 anos, né? Então, essas histórias têm 30 anos. Eu não esqueço isso. Essas histórias têm 30 anos. Então, há 30 anos atrás, essa questão era muito diferente do que é hoje. Muito diferente. Então, assim, eu tenho até dificuldade de entender o que eu pensei, o que meu pai pensou, porque era outro universo, né? Mas sim, o assunto estava presente. Eu tinha um faxineiro que trabalhava na casa da minha avó, que era homossexual e era assumido, mas tinha uma chacota, tinha um carinho misturado com desrespeito. Era uma coisa muito louca. Vou puxar esse assunto com a minha família, eu tenho certeza que vai ter gente que vai chorar de saudade da pessoa, mas era uma figura, entendeu? Nomeada, sabe? E amigos próximos, amigos mais velhos, amigos dos meus pais, que ou a gente achava que era gay ou que eram assumidamente gays, e isso também era conversado em casa de alguma forma. Esse era um assunto que era abordado assim de uma forma superficial, do tipo, ele é gay? Ah, não sei, sabe? Era uma coisa bem superficial, não era uma coisa que a gente aprofundava, mas estava ali. Uhum. E a expressão sair do armário vinha junto de vez em quando. E você não, né? Você não prestou atenção nisso. Tava lá, você só... Cara, eu prestei pouco, não, e eu te falei, assim, até enquanto criança, me descobrindo enquanto ser que deseja e começando a beijar na boca dos meninos. Tinha uma coisa meio, às vezes, até homoafetiva de criança, sabe? Assim, eu fazia brincadeiras com meninas de marido e mulher. Tinha umas coisas meio assim, mas assim, eu sempre... Nunca foi uma questão em mim, talvez. Acho que isso, assim. Acho que talvez ela passasse assim um pouco com o olhar do outro, sabe?
Mas não tinha tanta curiosidade também. Talvez eu estivesse curiosa com outras coisas. Não sei. Com certeza. É isso, é porque você é hétero. Estava curiosa com os meninos. Talvez. Mas assim, eu acho que talvez porque eu me encaixei muito fácil no modelo que existia de menino e menina. Que já era o modelo que estava em todo lugar, sabe? Parte 4. O modelo hétero. Eu vou falar um pouco da minha saída do armário, porque eu acho que eu vivi o modelo hétero. E eu acho que eu também me adaptei muito bem, assim. Não de coração, eu não tava... Nossa, eu adoraria ter tido uma adolescência gay. Assim, eu sempre falo isso para as pessoas. Eu teria sido muito mais feliz se eu, na minha adolescência, eu tivesse entendido que eu era gay mais cedo, outras pessoas ao meu redor também tivessem compreendido isso, a gente pudesse ter vivido, eu pudesse ter ficado com mulheres na minha adolescência, porque eu senti que eu estava também, de alguma forma, forçando uma barra com os meninos, sabe? Em algum momento isso ficou claro, mas eu ainda forcei, só que a homossexualidade, ainda mais na nossa juventude, estava muito ligada a uma coisa estética, e eu não imprimia gay naquela época, não sei se hoje eu imprimo. Eu passei desapercebida, entendeu? Assim, eu não fui condenada no colégio, eu não sofri bullying, eu não passei por essas coisas na minha adolescência. A coisa veio à tona realmente quando eu comecei a ficar com mulheres e aí as pessoas começaram a perceber essas aproximações. Aí foi um momento que foi tenso na minha vida, entendeu? Porque na minha adolescência eu estava vivendo hétero, sabe? Eu estava não tão feliz quanto uma hétero, né? Mas eu estava fazendo as coisas hétero. Só para dizer que eu era uma hétero bem feliz na adolescência, mas porque eu era adolescente, talvez. Porque os meus relacionamentos héteros eram todos bem fracassados, assim, frustrantes, enfim. Mas só para dizer que às vezes alguns héteros também sofrem na adolescência, Carol. Não estou dizendo que se eu tivesse ficado com meninas da adolescência que teriam sido relacionamentos maravilhosos, que poderia ter sofrido pra cacete. Mas aí eu ia ter sofrido esse sofrimento que você conheceu. De outro tipo, claro. Essa frustração de não ser correspondida, sabe? Seria muito mais legal, eu acho, assim, do que ficar fingindo ali, entendeu? Jogando um jogo. Mas você sentia que você estava fingindo? É um pouco, para mim, a minha questão é antes da consciência do que se é, né? Assim, digamos, se é que isso é possível. É uma questão bem filosófica que eu já estou desistindo dela no durante da criação. Mas cara, será que dá para sofrer por algo que a gente não sabe ainda que é uma questão? Cara, será que dá pra sofrer por algo que a gente não sabe ainda que é uma questão? Cara, será que dá pra sofrer por algo que a gente não sabe ainda que é uma questão? Parte 5. Uma mulher insensível. Nesse caso dá, porque você vê que tem alguma coisa que não tá no lugar. Você vê suas amigas apaixonadíssimas pelos caras e você você acha o cara bonito, ele é legal e foi legal ficar com ele. Mas a coisa nunca evoluía, assim, sabe? A minha sensação é que eu ficava um mês com um cara, no máximo, 2 meses no máximo, e eu já não aguentava. E aí, isso me deixava triste. Era uma tristeza que eu sentia, entendeu? Meu irmão me dizia, você é muito insensível, porque realmente era como se fosse uma mulher insensível, entendeu? Eu não estava tão interessada nos caras. E aí isso é um pouco sofrido, assim, sabe? Porque você quer viver, você vê suas amigas assim, com aquele brilho nos olhos, porque elas conseguiram ficar com o cara que elas estavam interessadíssimas, e aquilo foi maravilhoso, e o beijo foi maravilhoso, e o seu beijo nunca é maravilhoso, entendeu? Nunca foi um beijo tão maravilhoso. Você não consegue entender o que está errado. Ele achava que eu era insensível, era essa palavra que ele usava, entendeu? Como se eu não tivesse capacidade de amar, sabe? Mas eu acho que eu também achava, de alguma forma, isso por um tempo, assim. Acho que sim, porque eu não ficava igual minhas amigas, né? Louca, apaixonadíssima. É muito inexplicável. A orientação sexual, ela realmente existe, sabe, Lígia? Porque as pessoas gostam de... Tem muitas teorias novas, assim, sobre fluidez, né? E eu acho que são teorias bem hétero, assim, pra dizer a verdade. Porque não, é ótimo você ouvir. é a exceção que você entende que a orientação existe, porque a sua orientação é uma exceção. E aí você sabe que ela existe, que não tem como você decidir e escolher pela outra. Mas tudo bem, mas digamos, a gente é de outra geração também, eu não sei o que acontece nessa geração, mas no caso da sua orientação e da minha, eu acho. Então, a questão é que eu ainda coloco eu acho. Tá vendo? Mas, eu jamais faria isso, eu sei que eu sou gay. Então, é isso, exatamente. Na sua orientação, ela é muito clara, ela é muito...
Eu me sinto feliz, já me senti muito feliz sexualmente nessa lugar onde eu estou, assim, mas a sua posição eu não vivencio, entendeu? Essa certeza. Parte 6. Ser gay é possível. A expressão, ela, por mais triste que seja, ela é muito real, assim, porque a gente vive mesmo, enquanto a gente está fingindo, enquanto a gente está mentindo. E assim, é horrível, porque olha como eu tô dizendo que eu estava mentindo. Eu estava escondendo, eu estava me escondendo, né? Eu não estava mentindo de um jeito feio, de um jeito ruim, querendo fazer mal a alguém, querendo... Eu estava me escondendo, é diferente. Então, mas você estava se escondendo até de você, até você descobrir. Como é que é essa passagem de você entender e a coisa começar a ser vista também? Ou é junto? E não, isso teve para mim, teve esse período, porque eu demorei para ficar com mulher. Minha primeira namorada eu tinha 18, 19 anos já. Então, assim, eu posso te dizer que 1 ou 2 anos antes de eu ficar com ela, isso já estava me perturbando mais sério, assim, sabe? De eu ter noção dentro de mim que isso era uma característica minha, real, que eu só ia conseguir confirmar o dia que eu ficasse com uma mulher, mas enquanto eu não ficava, já conseguia enxergar que eu era, entendeu? Mas eu não estava admitindo ainda. Nem para você. Dentro você de não mim, se sim. Dentro de mim eu já admitia, tá. mas eu tinha muito medo, muita vergonha. E também, assim, não tinha nenhuma abertura com nenhuma amiga na época para falar do assunto, nem inclusive com amigas que eram gays e que depois que a gente se abriu, a gente, você também, sabe? Mas nesse momento, nem com essas pessoas, porque estava todo mundo escondido nesse momento, entendeu? Eu tenho uma grande amiga de infância e adolescência que viveu comigo esse tempo todo do lado e eu fui falar para ela, eu já estava namorando. Quando eu falei para ela, ela não falou para mim dela, porque também ela não tinha ficado com mulher ainda, então ela também, eu acho que ela não ficou confortável para assumir uma coisa que ela não tinha testado, saca? Ela ainda demorou mais um tempo para me falar e a gente tinha vivido anos de amizade. Por exemplo, a gente podia ter ficado assim, sabe? Eu tinha pessoas gays do meu lado da adolescência com quem eu poderia ter me relacionado. E eu não me relacionei porque a gente estava fingindo que não, entendeu? Para você também teve um delay entre saber e testar? Ou a coisa meio junto? É isso que eu tô dizendo. Uns 2 anos antes, 1 ano antes, eu já estava certa de que... Antes de testar? Antes, é. Quando eu fiquei assim, carimbou o negócio. Eu lembro de pensar, é isso que as minhas amigas héteros sentem quando beijam os caras. Imediatamente diferente. É uma realização, é um torpor. Quando eu beijei a primeira vez foi incrível. Foi a confirmação. Não, é a confirmação, entendeu? Assim, eu não sei se alguma lésbica já beijou a primeira vez e foi ruim, porque... Acho que só pode ser bom. Que maravilha! Não, porque o desejo de se reconhecer é tão grande que o negócio simplesmente funciona, entendeu? Assim, mas isso não é sair do armário, né? Isso só é... Não. Isso então, é bem dentro do armário ainda. Então, agora você sabe, agora você já testou, agora você já foi para as estrelas. É aí que entra no armário? Aí tá dentro, né? Aí tá dentríssimo do armário, né? E aí eu entrei no armário para mim também. Que eu falei, olha, mas eu até agora eu tava conseguindo ficar com os caras, né? Assim, eu ficava com os caras. Ainda dá, eu posso até viver isso aqui. Mas ainda dá para eu ser hétero, assim, porque ser gay era impossível. Na minha cabeça, naquela época, assim, ser gay é impossível. Não tem a menor condição. Não vai dar, eu não vou conseguir falar para minha família, ninguém vai me aceitar. E aí, então, você começa a viver uma fase... Eu, pelo menos, vivi uma fase muito complexa de viver escondido, mas muito mal escondida, porque você também, ao mesmo tempo, você não consegue esconder a sua... Que alguma coisa aconteceu na sua vida, que tem uma pessoa que está muito presente na sua vida, se você está namorando, por exemplo, as pessoas reparam, você percebe que as pessoas reparam, as pessoas percebem que você reparou que elas perceberam, e aí fica esse negócio sem fim, mas ninguém fala nada. Se ninguém te pergunta, você também não diz, porque você pensa, se ela não está perguntando, ela não quer saber. Então é um período estranho que eu não sei. Muito louco. Eu não sei se as pessoas vivem isso hoje. Talvez em muitos lugares ainda vivam, talvez em algumas famílias não tenham. Acho que sim. Acho que em muitas famílias pode ser que viva. E eu nunca saí do armário. Eu nunca tomei uma decisão de sair do armário assim. Agora eu saí. Hoje eu vou sair. É hoje. I'm gay.
Assim, eu percebi que o melhor que eu podia fazer é deixar eu transparecer mesmo sem falar. Então, a coisa ficou visualmente. Mas foi pensado? Você pensou nisso? Não, tipo, eu fui relaxando. foi acontecendo. É. Legal. As coisas foram mudando, né? Teve uma menina lésbica na novela. Essas coisas você não tem ideia de como ajudam. Você acha que foi uma coisa sua? Você acha que foi uma coisa também do entorno, sabe? Tipo, todo mundo de alguma maneira foi... Não? O entorno, ele segura enquanto ele pode. O entorno insiste que você não saia do armário. É. Assim, hoje em dia não, mas na época, tá? Isso a gente tem que levar em consideração que você tem 18 anos, mais ou menos. Então, por exemplo, eu lembro que foi aos poucos, assim, eu falei pra minha prima, mas assim, de supetão, eu não planejei também. Eu senti que rolou uma abertura, eu acho que ela já estava ligada, eu senti que ela abriu a porta e aí eu entrei. E aí falei. E aí ficou entre eu e ela. Aí depois o meu irmão foi morar comigo um tempo, era para dividir apartamento comigo e com a pessoa com quem eu estava na época. E aí eu falei. E aí quando eu falei, ele disse, eu já sabia. Mas não tinha falado, entendeu? É isso, fica aquela situação, todo mundo já sabia, mas ninguém falava. E aí mesmo ele me dizendo, eu já sabia, eu não falei para mais ninguém da família. Ele foi morar comigo e ele virou um grande cúmplice e um grande parceiro, assim. Mas a gente não abriu pro resto. Eu não sei o que ele fez com essa informação, na verdade. A gente nunca chegou a conversar depois. Comecei a falar para alguns amigos no trabalho, comecei algumas pessoas da faculdade. Eu falei para você, eu lembro de falar para você. Eu lembro de você falar para mim também. Eu já devia estar namorando há uns 3 anos quando eu falei para você, provavelmente. Entendeu? Não. Não, foi antes. Foi bem no início. Eu lembro que naquela época a gente estava bem próximo. Eu estava me separando, tinha todo um monte de coisa também acontecendo na minha vida. Eu lembro que a gente se tornou meio confidente, assim. A gente não sei se a gente conversava por horas, mas de vez em quando a gente tinha conversas de verdade, sabe? Sim. Engraçado, você falando agora, a gente esquece da ordem das coisas, né? Eu acho que realmente os primeiros amigos com quem eu me abri foram você e a Carol da faculdade, porque eu acho que também tinha uma coisa de faculdade de comunicação, que eu achava o ambiente mais fácil, né? E isso foi mais pro início mesmo do meu namoro, assim. Não foi... Eu lembro que ainda vocês nem eram, assim, talvez vocês já fossem, mas você não chamava de namoro ainda. Era uma coisa nova, assim, era uma coisa que também não era para eu falar para ninguém, porque era um segredo, assim. Porque eu lembro dessa época como uma época marcante na minha vida, de qualquer maneira, que eu me separei e aí eu comecei a namorar um cara que namorava uma menina que era bi, que era ex-namorada de outra menina, e começou a se abrir um universo de possibilidades, que eu fiquei meio... Eu acho que a nossa proximidade naquela época foi muito boa. Eu lembro até assim, porque eu tava meio assim, cara, será que todo mundo é bi, então? Eu que não sou, eu que sou careta, era meio uma coisa meio assim. Eu acho que talvez todo mundo passe por isso em alguma idade, mas eu passei um pouco com um delay, talvez, porque, não sei, né, tipo, já era mãe, tinha casado na igreja, tinha tudo assim. E aí... Porque acho que você, quando foi para cinema, tinha uma coisa de ter muito gay e você... E tem, né, assim, acho que muita gente experimenta, e eu não tinha uma coisa muito de vontade de experimentar, mas eu falava assim, cara, eu não sabia que eu era uma pessoa com bloqueio, sabe? Por que eu não tenho essa vontade? Tipo, porque senão, não sei, também porque não rolava, não sei. Eu acho que o ponto é o seguinte, como eu não tomei essa decisão pública e única de sair do armário, eu saindo do armário 500 mil vezes, entendeu? Porque cada pessoa que eu contava era um processo, porque eu estudava aquele indivíduo antes de contar, pensava qual era a melhor forma de contar, e aí foi rolando, entendeu? Que é uma grande perda de tempo, porque no final das contas pouco importa, porque você vai ter que contar mesmo. Foi um processo longuíssimo, assim, e a minha família foi o último degrau desse processo, porque foi o lugar mais difícil, e não porque eles são pessoas difíceis, mas porque essa questão da homossexualidade é uma questão familiar, e eu não me canso de falar isso. O lugar mais difícil de resolver a questão é dentro da família, não é na rua. É um tipo de preconceito que é dentro de casa, mesmo que não seja um preconceito terrível, violento, ou de uma verbalidade feia, mesmo que isso não aconteça, os silêncios, eles são muito agressivos nesse caso. Então, é um negócio que dentro de casa
é mais complicado. E no meu caso, dentro de casa, foi o último lugar onde a coisa se resolveu. Mas, em compensação, quando se resolveu, incrível. E aí a história pôde andar com mais facilidade, entendeu? Parte 7. A teoria do bicho exótico. Eu tenho um jeito de falar disso. É assim, como se o gay fosse um bicho exótico, sabe? Sei lá, como se a gente fosse uma girafa. Como se eu fosse uma girafa, Lígia. Então, assim, você conhece a girafa? Você conhece. Você já viu a girafa? Você já viu. Ah, você já foi no zoológico? Ah, você tem uma amiga que já foi no zoológico e viu a girafa. Puta, a girafa, cara, tu viu o pescoço da girafa? Como é que pode? Fica um tempo sem ver a girafa e daí quando você vê a girafa de novo, você fala, caralho, que pescoço, cara. Você não se acostuma com a girafa, entendeu? A girafa, ela é uma coisa surreal, né? E aí essa girafa, de repente, é a tua filha. A tua filha é uma girafa, entendeu? E a tua filha tá lá na sua casa. E aí ela traz uma amiga que é uma girafa também pra casa da sua casa. E aí ficam aquelas duas pessoas lá na sua sala. E todo mundo tem uma curiosidade com essas girafas. As pessoas se perguntam, o pescoço da girafa é assim porque Deus fez assim a girafa? Ou a girafa esticou esse pescoço tanto pra pegar um negócio lá em cima que ficou desse jeito? E como é que elas... Várias teorias. Como é que a girafa copula? E o filho da girafa? Você entende a analogia que eu tô tentando fazer? Entendo. E a gente todo dia é girafa. Todo dia a gente é girafa. E com todo mundo, tipo, porque eu talvez tenha achado que era uma girafa no início. Ah, não, digo assim, porque eu tava te falando um pouco como que foi a minha descoberta também, de Sim. que existem outras sexualidades. Na verdade, até a minha descoberta, talvez com a sexualidade. Mas... Você não veio no meu casamento? Você não veio no casamento das girafas aqui em São Paulo? Eu fui. Meu casamento Mas não o foi quê? um Talvez girafa. tenha isso, assim. Será que elas vão usar vestido, as você duas? entende? Não sei. É isso que as pessoas falam? As pessoas nunca se acostumam com a girafa. Não, calma aí. Nunca é muito pesado. Nunca se Sério? acostumam. Posso dar uma provocada? Será que ao mesmo tempo que exige, por outro lado, te dá uma liberdade de criar o que é ser uma girafa? Porque como existem poucos modelos, talvez, por exemplo, eu me sinto aprisionada muitas vezes em relacionamentos amorosos e buscando que o meu relacionamento vire um casamento, que seja de um jeito, não sei o quê, a partir de um monte de modelos que eu já tenho para seguir, sabe? Sim. E tenho, às vezes, muita dificuldade de encontrar o meu modelo de relacionamento, do jeito que eu gostaria que fosse. Que eu quero, Mário Alberto? Mesmo a prática sexual, assim, né? Tipo, eu lembro da minha primeira experiência sexual, assim, eu meio que sabia imageticamente como que deveria ser, sabe? E isso tolhe a liberdade um pouco, porque até você se encontrar o suficiente para poder encontrar o seu jeito, às vezes você já está casado com um cara, já criou um sistema, já não tem mais como falar, não tem mais como você falar, vem cá, sabe aquilo? Eu não gosto muito daquilo, eu prefiro aquilo outro. Talvez o fato de ser girafa também te possibilite a liberdade de criar o seu próprio... Não? Eu acho que sim. Ou não? Não, eu acho sinceramente que sim. Porque é um campo pouco habitado, né? O formato da família, como que ela funciona para os gays, para os homossexuais. Né? A gente não tá fora, a gente vive em apartamentos, a gente quer ter filho, a gente quer casar, a gente quer casar mais que os héteros, eu acho, nesse momento. Porque é mais importante pra gente. Porque tem outro significado também, né? Tem outro significado. Ou não? De proteção, claro. Não, e de afirmação também, né? De tipo... mas... Não? Olha, sim. O que você acha que é, assim, de diferente no casamento eu acho que hétero? A gente precisa dessa proteção, mais do que a afirmação. Eu me senti mais protegida. Porque, por exemplo, eu fui casada 2 vezes e me divorciei 2 vezes, né? Me separei 2 vezes. E foi muito, 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 muito sofrido. As 2 vezes. Eu acho que até hoje, assim, às vezes eu me percebo tentando me recuperar dos divórcios, sabe? É como se isso fosse uma coisa que não curasse. Mas, de alguma maneira, na sociedade, eu tenho muitos modelos de casamentos que não foram bem resolvidos. Então, talvez para quem se divorciou há muito tempo atrás era um problema, você não tinha referencial. Essa coisa da imagem, né? Como que a imagem às vezes aprisiona a gente, o fato de ter imagens lá fora, filmes, novelas, pessoas públicas, mas como que às vezes ele te faz pelo menos existir a possibilidade, né? Então existe a possibilidade lá fora de que as pessoas superem o fim de casamento.
No caso de casamentos homossexuais, como tem tanto investimento, porque tem tantos investimentos outros que talvez nos casamentos heterossexuais já não seja algo tão poderoso, sabe? Assim, a gente foi enfraquecendo o casamento heterossexual, talvez, não para todo mundo, mas talvez. Meio que, ok, os casamentos acabam. Você acha que no seu caso, o seu casamento, ele é mais... Ele tem vocês têm que também provar que os casamentos homossexuais duram, vocês também têm que ter uma bandeira, também tem um peso de provar algo para a sociedade, além do casamento de vocês interno em si? Acho que sim. Acho que no sentido de que se esse casamento falha, corrobora para quem desde o início foi contra. Isso é um peso ruim, porque o casamento tem direito de acabar, né? Tem nada a ver com o fato de você ser gay ou hétero, né? Porque o casamento pode falhar ou ele pode acabar, o amor tudo pode acontecer nos dois casos. Só que pra gente talvez tenha essa... É tanta briga para casar. São gerações brigando para que a gente possa casar, certo? Exato. Mas também foram gerações brigando para poder se divorciar. Então, assim, são pesos que a gente carrega, né? Eu acho que a gente carrega esse peso, assim, de conseguimos, podemos casar e agora não deu certo, vamos separar, será? O que vão pensar? A gente lutou tanto por isso. Tem uma cumplicidade entre casais homossexuais que é real, porque é uma cumplicidade de ter vivido coisas muito sozinho, sem compartilhar. Então isso é um fato, é real, é existente, assim, eu enxergo isso em vários casais gays, eu enxergo isso nas minhas relações. Você tem pena de destruir isso também. Foi muito difícil chegar aqui, sabe essa sensação? Foi muito difícil chegar aqui. Você carrega também toda essa história, né? De alguma maneira. Não, e eu casei com 18 anos grávida. Tinha todo um constrangimento também em torno do meu casamento, sabe? E gente que era contra, e gente que achava uma bobagem. Você sabe um pouco o que é. Porque... É bem diferente, mas é meio isso. Você tá fazendo as pessoas passarem por esse constrangimento. Porque você podia não casar simplesmente, certo? Você casa, você pessoas, chama, né? Você bota todo mundo lá dentro e eles vão ter que conviver com essa ideia. Mas aí rola uma coisa depois do casamento, que eu às vezes tento explicar isso para as pessoas sobre eu ter casado com 18 anos e no meu caso, assim, né? Eu casei grávida, então casei para preparar a chegada da Gabriela de alguma maneira também, como parte desse processo. E o fato de eu ter casado, o fato de todas aquelas pessoas terem entrado naquela igreja, depois terem ido para aquela festa, terem comido aquele bolo, terem dado presente, fez com que todo mundo tivesse que engolir mesmo, sabe? E isso no sentido bom e no sentido ruim, porque também eu sinto que Gabriela, quando chegou, e isso é uma coisa para a gente questionar, né? Mas a sociedade toda, a família e toda a sociedade, no lugar onde eu entrava, sabe? O fato de eu ser uma pessoa casada fez com que eu fosse recebida de uma outra maneira pelas pessoas e eu acho que isso pode ser totalmente uma construção mental que eu fiz, mas de alguma maneira isso me protegeu de muita coisa, assim. Me deu força para um monte de coisa e fez com que a Gabriela chegasse numa outra situação totalmente diferente da que seria se eu fosse uma mãe grávida que morasse com os meus pais, sabe? É como se o ritual do casamento ele tivesse preparado eu e Gabriela para o que vinha, sabe? Mas porque adolescente, 18 anos, engravidou do primeiro namorado, tipo, eu lembro que um comentário que eu recebi foi assim, cara, eu pensei que era mais inteligente, né? Eu pensei que sabia fazer. Então tinha uma coisa assim, de um erro, alguma coisa errada, né, que aconteceu, que é totalmente diferente da situação de vocês. Mas o fato de ter havido o casamento é como se houvesse um assumir. Eu vou assumir essa parada, sabe? Salvar a tua reputação, você casou. Então a sua reputação tá salva, entendeu? E é louco como isso se sente na pele, assim, por mais liberal que eu fosse, por mais que eu não fosse uma pessoa conservadora e a minha família também não. Nessa hora que a gente vê, cara, que essas coisas estão entranhadas, assim, essas teorias. Não estão. E ainda tá. A partir do momento que a gente pôde começar a casar, a gente tá sentindo coisas que vocês sempre sentiram aí, entendeu? A dificuldade em si de realizar um casamento era uma coisa que eu não... Era um negócio distante, né? Vocês fazem isso há muitos anos já, vocês héteros. Como é que vocês conseguem? Cara, mas é. Tem um negócio, lista né, cara? de convidados, pra mim, é a pior convidados. coisa. Só de pensar, assim... Dá nervoso, dá tristeza.
É um desespero, assim. É uma coisa completamente não foi feita para funcionar. Lista de convidados. Devia ser assim, gente, anúncia no Facebook, vou casar dia tal, lotação Quem quiser 150 aparece. pessoas. A fila vai começar. Parte 8. Girafa Forever. Eu posso te dizer que o casamento, ele também foi uma saída de armário, entendeu? Assim, ainda estava saindo do armário. Claro. Eu acho que talvez tenha sido o momento mais crucial da saída do armário, esse casamento, assim. Não, eu acho que assim, quando a gente tiver filho, vai ser outra saída de armário também. É isso que eu tô tentando dizer, a girafa forever, entendeu? Mas você acha que se um dia você parar de achar que você é girafa, isso muda? Você acha que realmente está tudo fora ou tem algo em você que acha que você é uma girafa? Não, a gente já se acostumou já em ser a gente mesmo, senão a gente não fica... Mas você acha que você é uma girafa? Eu acho que no olhar do outro, sim. No meu, não. No meu, eu sou super normal. Como, assim, então, como a gente pode saber o que se passa no olhar do outro? Porque tem gente que fala também, né? Não é só o olhar, então a gente fica sabendo, mas... Mas como? A pessoa fala como? Eu tenho amigos homossexuais. Conheço pessoas que são homossexuais. Tenho amigos que são homossexuais. São pessoas queridas, que eu tenho um carinho especial, sim. Mas em relação à prática... Deus criou Adão e Eva. Não foi Adão e Ivo. Porque nós somos um assunto. A nossa sexualidade ainda é um assunto. É isso que eu tô tentando dizer. Eu tenho um namoro que é um pouco estranho. Quer dizer, nem é um namoro. Então, às vezes, ele é um assunto. Por exemplo, eu conheço casamentos longos, pessoas bem mais velhas, que já estão lá com quase 70 anos, e que, sei lá, é um casamento hétero, e aquele marido ali, ele é uma girafa. Aquele marido ali é uma girafa. Exato. Não tem isso. Exato. Existem pessoas girafas, que não tem nada a ver com sexualidade. Exatamente. Quando ele sair, todo mundo vai falar, é isso. Nós somos assim também, entendeu? Ai, meu Deus, essa sociedade não tem jeito, essa humanidade está perdida. Mas o fato é que, então, existem girafas também. Sim, que é uma coisa exótica. As pessoas não entendem. Aí toda vez que elas dão de cara com essa coisa, elas questionam, elas olham de novo, elas dão aquela olhadinha de novo no pescoço da girafa e falam, mas é isso mesmo? Parte 9, revisão final. Então, a gente acabou de ouvir o episódio já editado, pré-editado, e tem algumas coisas que a gente pensou em comentar. E acho que você fez uma listinha e eu fiz uma listinha. Acho que é porque é um episódio mais sério, assim, talvez. O que você acha? Eu acho que é isso. Eu fiquei com essa sensação de que eu, como homossexual do episódio, eu fui muito leviana em alguns momentos. Então, eu fiquei com vontade de esclarecer algumas coisas, sabe? Porque sair do armário, se assumir gay, é uma coisa séria. Inclusive, que está incluída nessa saída de armário a possibilidade de você, por exemplo, ser assassinado ou sofrer uma violência. Isso é real. Achei que deu falta, assim, no final, de ter ido nessas questões mais complicadas mesmo. E também queria dizer que, para fazer a edição, eu pesquisei busquei muitas falas no YouTube, né, para dar uma ilustrada. E aí, foi um furacão de maldades, assim, que eu encontrei. E aí, das coisas mais terríveis com relação à homossexualidade que eu acho que eu ouvi, essa ideia de que a homossexualidade é um pecado. E não só isso, que ela é um pecado como qualquer outro. Ela é colocada dessa forma, como, por exemplo, é um pecado como matar, como mentir, como ser infiel, como transar antes do casamento, para as pessoas que são religiosas, certo? A orientação dentro da igreja, das igrejas, porque isso foi tudo fala de padre e pastor, que eu ouvi muito para fazer edição. A orientação é que você até pode ser gay na sua cabeça, dentro da sua cabeça. Você sabe que você é gay. E isso tudo bem, porque isso não é o pecado. O pecado é se você exerce. É se você se relaciona, se você beija. Meu Deus! Se você ama, se você transa, se você casa. Então, eles recomendam que você viva dentro do armário, caso você seja gay. Eles não dizem, mas, alguns podem até dizer, mas já existe uma consciência dentre essa galera religiosa de que a homossexualidade não é reversível. Então, o que eles dizem para os gays é, segura tua onda aí, você não vai exercer. Seria viver uma vida de abstinência. E eles comparam isso, esse tipo de abstinência,
as próprias taras deles, os próprios desejos dele, por exemplo, o desejo de ser infiel com a esposa, eles dizem, nós renunciamos à infidelidade, então os gays devem renunciar ao casamento, por exemplo, ou ao amor. Eles colocam tudo no mesmo balaio, sabe? Eu já escutei muito isso. Eu acho isso muito cretino e eu acho que isso é muita crueldade. E eu acho que isso é das maiores crueldades que tem dentro da religião com os gays. Que você diz pro gay que ele é um pecador mesmo. E aí eu achei que tinha que chegar nesse momento de eu pegar um pouquinho pesado nesse tema e deixar esse recado, sabe? Porque Eu acho bom. É professar maldade com subsídio divino, sabe? Com bases bíblicas e pouquíssimo conhecimento real do que é a homossexualidade, do que é essa característica humana, né? Então eu proponho a essa galera que fala esse tipo de coisa a abstinência. Que eles não falem essas coisas. Se abstenham. Abstinência se abstenham de dizer, porque já que eu não conheço. Eu fiz uma listinha também. Vá. Um é bem de conteúdo mesmo e tem bem a ver com essa coisa mais leve, brincalhona, que a gente acabou em alguns momentos da conversa indo por esse lado, e eu acho que eu exerci muito esse papel de ser o papel da pessoa curiosa, assim, em certos momentos até bastante infantil. De novo, uma meia-culpa, tem uma tendência, mas é um pouco porque eu acho que, por um lado, é esse lugar da leveza, onde a gente conseguiu se colocar, ele também permitiu que muita coisa verdadeira saísse também, tanto de você quanto de mim, inclusive em termos de questionamento, assim. Outra coisa sobre o conteúdo, eu diria que tem só um pedacinho. É um comentário sobre o meu não namoro. Eu ia te perguntar isso, na verdade. Que é um relacionamento que ele não se fecha mesmo nos padrões. Então, ele não é um namoro, às vezes ele é mais casamento do que namoro, às vezes ele é um relacionamento que não está acontecendo enquanto é relacionamento amoroso, a gente não está junto. A gente, às vezes, fisicamente está separado, um em cada cidade, morando em casas separadas na mesma cidade, às vezes morando na mesma casa, numa mesma cidade. Então, assim, ele só é complexo. O fato do meu relacionamento não ser um relacionamento convencional faz dele, para mim, algo mais especial até. E é só isso. É isso? Acho que é isso. Você não tem mais nada a dizer? Você achava que eu tinha, né? Não, achava que você ia fazer um outro podcast. Você acha que eu falei muito? Você acabou de ouvir Falo ou não falo?